cabeça de lista e candidata às eleições de 30 de janeiro pela CDU. Boa tarde, mais uma vez. Perguntava-lhe, nas suas aspirações, para já o porquê de ter aceitado, portanto, candidatar-se como cabeça de lista a deputado da Assembleia da República para o próximo dia 30. Antes de mais, muito boa tarde. Agradecer o convite que a Rádio Campanário endereçou à candidatura da CDU. É um gosto aqui estar e aproveitar este momento para divulgar as propostas da CDU. Esta candidatura é constituída por várias pessoas que demonstraram disponibilidade para dar voz ao Distrito de Porto Alegre e, na prática, dar voz também àquilo que são as propostas da CDU para solucionar os problemas que nós entendemos que são os mais urgentes de solucionar precisamente na nossa região. E precisamente, vamos por aí, quais são os problemas mais urgentes para o Distrito e resolver também soluções no Distrito de Porto Alegre? Nós identificamos que existe de facto um problema e que está identificado não só pela CDU, mas também, penso que é consensual, que tem a ver com o despovoamento da nossa região. E nós acreditamos que este despovoamento tem uma razão de ser e resulta, em primeiro lugar, do conjunto de opções políticas que foram tomadas ao longo dos anos e que conduziram a um franco desinvestimento público na nossa região, mas também àquilo que é a qualidade do emprego e muitas vezes a falta dele no Distrito de Porto Alegre. Em relação à qualidade do emprego, aquilo que nós observamos é que existe de facto um problema que é nacional e que se agravou e que no Distrito de Porto Alegre, devido à falta de opções e a um conjunto de outros problemas que irei falar a seguir, provoca, claro está, uma fuga, principalmente dos jovens qualificados, e esses nós pretendemos fixar, mas também uma degradação daquilo que são as condições de vida da generalidade da população. E esses problemas, o que é que caracteriza o emprego neste momento e quais são os principais problemas que nós identificamos, não só no Distrito, mas também no país? Em primeiro lugar, é esta questão dos salários, mas não só, a questão da precariedade, por exemplo, a precariedade que significa uma falta de estabilidade para que, principalmente, os jovens trabalhadores se possam fixar. Eu relembro que a um contrato precário corresponde uma ausência completa de tudo o que é acesso, por exemplo, a financiamentos bancários para adquirir uma habitação, para adquirir um carro e, portanto, tudo o que um jovem trabalhador necessita para se fixar, para constituir família. Portanto, este é um problema fundamental que é preciso resolver. E a CDU, na Assembleia da República, tem dado provas que tem essa como uma prioridade, tendo apresentado já ao longo dos últimos anos propostas de lei muito concretas para combater a precariedade, mas também para conduzir o aumento geral de todos os salários. E o aumento geral de todos os salários não acontece por decreto, como se sabe. O aumento geral de todos os salários irá acontecer quando se revogarem as normas gravosas da contratação coletiva, da legislação laboral, no caso concreto também da contratação coletiva, que permite que os trabalhadores deem uso a um direito constitucional que lhes permita conduzir a uma redistribuição da riqueza e negociar os seus contratos de trabalho. E isso realmente numa região como o Distrito de Porto Alegre, em que, como disse há pouco, existe uma falta de opção e que existe um problema de mobilidade que faz com que os trabalhadores estejam muitas vezes limitados às opções de emprego que têm disponíveis nos seus concelhos ou nas suas freguesias, isto significa uma limitação muito, muito, muito grande. Nós temos empresas no Distrito onde, à semelhança de muitos outros grupos, negam este direito fundamental da contratação coletiva e não é porque não tenham lucros para distribuir, é mesmo uma opção e é uma opção que essas empresas e grupos económicos têm porque ela existe na lei graças a uma norma que se chama Caducidade da Contratação Coletiva. Estamos a falar de empresas, enfim, com alguma dimensão, não é? Sim, com essa capacidade. Exatamente. No entanto, as pequenas e médias empresas, enfim, podem não suportar aquilo que é proposto pela CDU. Sim, mas relativamente às pequenas e médias empresas, eu relembro que a CDU também tem assumido um papel muito importante. Aliás, eu arrisco mesmo a dizer que mesmo no plano da Assembleia da República,
República, nós temos sido a força política que mais tem defendido as pequenas e médias empresas, no sentido que temos apresentado várias propostas de lei para reduzir, por exemplo, os custos de produção, os custos com a eletricidade, os custos com os combustíveis, com as matérias-primas, e nós apresentamos até muito recentemente propostas de lei muito concretas que exigiam a intervenção no Governo, no sentido de, na situação em que estamos, permitir às pequenas e médias empresas que sobreviver a estes tempos em que existe de facto uma grande restrição económica, e essas propostas de lei não tiveram eco por parte das outras forças políticas e, portanto, nós acreditamos que, dando resposta a este que é um problema dos custos de produção das pequenas e médias empresas, elas iriam beneficiar e muito, e elas próprias assumem isso em reuniões que tiveram com a CDU, e falando da Confederação das Pequenas e Médias Empresas, que era benéfico o aumento geral de todos os salários, principalmente do salário mínimo, nos níveis em que a CDU propôs, que relembro que era... Não são os níveis do Partido Socialista, que veio dizer que até ao final da próxima legislatura de 900 euros, portanto vai muito mais além. A CDU... A nossa proposta são 850 euros no curto prazo, mas estávamos disponíveis para avançar com o aumento imediato para os 750 euros e depois para os 800 euros, ainda durante o ano 2022, e conseguir atingir a muito curto prazo os 850 euros, que no nosso ponto de vista seria fundamental para alavancar a economia, tendo em conta que também isto é absolutamente consensual. O nosso tecido empresarial é constituído sobretudo por estas pequenas e médias empresas que dependem do consumo interno. Se os trabalhadores, que são aqueles que dinamizam o consumo interno, não tiverem hipótese, não tiverem essa opção de comprar, de consumo, claro está que os primeiros a sentir são aqueles que dependem desse consumo, que são as pequenas e médias empresas. E a questão das políticas fiscais para estes distritos, nomeadamente o distrito de Porto Alegre, portanto um dos mais despovoados, existe um conjunto que medidas têm, enfim, que propostas pensa nesta área fazer? Nós entendemos que tem que haver uma política, em primeiro lugar, uma política nacional que dê resposta a estes problemas dos trabalhadores que acabei de colocar. Esta é a nossa prioridade. E é a prioridade porque é aquilo que nós notamos no contacto diário. Eu relembro que esta força política, a CDU, está em contacto diário com os trabalhadores, é essa a nossa natureza, e, portanto, são esses os problemas que nós identificamos que precisamos, primeiro de tudo, dar resposta. É este o problema do emprego. Depois há uma série de outros problemas associados que se prendem com o investimento público e que temos que partir daí, primeiro de tudo, e só depois avaliar que outras políticas são necessárias para dar resposta a essa situação que acabou de colocar. Mas, em primeiro lugar, estas questões do emprego. É preciso melhorar as condições de vida da população e, em segundo lugar, melhorar também aquilo que nós consideramos também que é um problema grave do distrito de Porto Alegre, que é as questões da mobilidade, das acessibilidades. Era esse o tema seguinte. Em questões de acessibilidades, enfim, temos a questão da autoestrada, que já é reivindicada já há alguns anos. O que é que pensa propor e quais são as políticas da CDU para o distrito nesta questão? A CDU tem vindo a afirmar e a defender, e pretendemos também com esta campanha mobilizar a população em torno daquilo que são a melhoria geral dos acessos rodoviários do distrito. Temos como proposta a ligação em perfil de autoestrada entre a A6 e a A23, com passagem em Elvas em Campo Maior, e esta ligação em IC que liga a A6 à A23 também, mas com passagem em Estremoz, em Sousel, Avis e Ponte Sor e Abrantes. E eu relembro a quantidade, já que falámos em empresas e da necessidade que elas têm de escoar produtos e dos próprios trabalhadores de se movimentarem, a necessidade que existe efetivamente fazer estas ligações. Também terminar o IC13, porque o IC13 não está terminado, supostamente deveria atravessar todo o distrito de Porto Alegre e não atravessa, longe disso. Temos também a necessidade de fazer a ligação viária entre o Alto Alentejo e a Extremadura Espanhola, e falo em concreto da ponte internacional sobre o Rio Severo,
Nisa, Cedilha e Castelo Branco, e ainda a remodelação e alargamento da Estrada Nacional 373, que é entre Campo Maior e Elvas, que, como sabemos, é uma estrada muito frequentada por caminhões, por mercadorias, que está seriamente degradada e coloca em perigo a segurança de quem circula nesta estrada. Mas não só, por exemplo, a construção de uma variante em Santa Eulália, Elvas, que limita fortemente o acesso a Elvas, que é, como se sabe, um concelho também com muitas empresas, transfronteiriço, e é necessário que haja uma ligação mais eficaz e mais efetiva entre Elvas e Porto Alegre, porque nós demoramos neste momento, em tempo bom, não é? Porque estamos a falar de uma estrada seriamente degradada em alguns troços, demoramos cerca de 1 hora entre Porto Alegre e Elvas, quer dizer, não se admite, estamos a falar da capital do distrito e da plataforma transfronteiriça, logicamente. E, portanto, além destas acessibilidades rodoviárias, nós temos uma posição, aliás, eu relembro que foi precisamente a CDU que conseguiu na Assembleia da República a recuperação do transporte ferroviário de passageiros na linha do leste. Foi a CDU, sem deputados eleitos na Assembleia da República por este círculo, nunca abandonamos essa reivindicação, que era dos trabalhadores, que era da população em geral, mas é preciso neste momento também eletrificar a linha do leste, e é preciso reativar também o ramal de Cáceres, e é preciso criar condições para que as pessoas efetivamente usem a linha ferroviária, aproximando o comboio à cidade de Porto Alegre, porque neste momento, como se sabe, fica longe a estação e torna inoperante o transporte ferroviário a muitas pessoas que não têm carro, e é isso que se pretende. Aliás, a CDU já apresentou várias vezes, nós somos a favor da criação de uma entidade pública que permita que haja transportes públicos em todo o território nacional, porque isso não existe, é uma dificuldade no nosso território. Quando se fala de uma conquista que também a CDU ajudou a conseguir, que é precisamente a redução do valor dos passes, nós aqui, infelizmente, no distrito de Porto Alegre, não conseguimos ter acesso a esse que foi um direito e um avanço fundamental em grandes cidades, mas que no distrito de Porto Alegre ainda falta conseguir aquilo que é a ligação entre a maioria dos concelhos. E a questão, portanto, das acessibilidades, soluções como essas ajudariam certamente o tecido empresarial a ir, nomeadamente, para a capital distrito, Porto Alegre. Tem sido, portanto, Pontessor tem estado, em termos de tecido empresarial, nomeadamente na área da aeronáutica, tem estado com uma expansão significativa. No entanto, a capital distrito, que é Porto Alegre, tem ficado, portanto, e tem estado aqui um pouco com algumas dificuldades, provavelmente por razões como refere, as questões das acessibilidades a Porto Alegre. Mas dentro da própria cidade também, por exemplo, eu relembro, existe um grande empregador na cidade de Porto Alegre, que é a fábrica Hutchinson, que trabalham por turnos. Nós temos trabalhadores a entrar na Hutchinson às 5 da manhã. Como é que esses trabalhadores se deslocam, por exemplo, do centro da cidade até cá abaixo à zona industrial, se não tiverem carro? Isto é uma dificuldade concreta. Nós conhecemos trabalhadores que durante esta pandemia, em que tiveram que deixar de partilhar transporte, muitas vezes com os colegas, que tiveram que abandonar o posto de trabalho, que foram viver para outras cidades, precisamente porque não tinham forma de se deslocar durante a noite, e isto é apenas um exemplo, mas eu podia dar muitos outros que de facto mostram que para nós termos o desenvolvimento económico e social que ambicionamos no distrito de Porto Alegre, é preciso solucionar este que é um problema concreto dos trabalhadores do distrito, que é a sua mobilidade, mas não só, permitir que eles tenham salários dignos, vínculos efetivos, que lhes permitam fixar no nosso território. Depois existe também outro problema que a CDU a nível nacional e na Assembleia da República se tem batido para resolver, que é as questões da habitação. Existe um problema grave de habitação em Portugal, e o distrito de Porto Alegre não é exceção. Não existe habitação a preços acessíveis, e se estamos a falar de um distrito, como te referi há pouco, com altos índices de precariedade, porque temos que perceber que além destes grandes empregadores como a Hutchinson, em que 60% dos seus trabalhadores têm um vínculo precário através de uma empresa de trabalho temporário, temos também muitas outras, como por exemplo na área do alojamento, do turismo, da hotelaria, em que se conhece que são sobretudo vínculos precários que dominam
estes setores. E, portanto, com estes vínculos, como é que se consegue aceder a uma habitação sem ser a comprar? Porque não existe uma rede de aluguer, não existe em hipótese de um jovem trabalhador com um vínculo deste tipo, com um baixo salário, e eu relembro que um salário mínimo equivale a levar para casa 595 euros, é disso que estamos a falar. E com a proposta dos 705 equivale a levar para casa 627 euros com os descontos. Portanto, este é um valor claramente insuficiente para qualquer jovem conseguir adquirir uma casa, está fora de questão, principalmente sem um vínculo estável. Mas com este rendimento, como é que se consegue pagar uma casa de 300 ou 400 euros, mais as comunicações, que é outro problema que temos no distrito de Porto Alegre, caríssimas, pouco acessíveis e que não cobrem todo o território, não é? Isto também decorreu de uma opção política muito concreta de privatizar o setor e de deixar na mão das operadoras aquilo que é a cobertura nacional, e a CDU também sempre se bateu contra isto, porque isto também é um direito fundamental, é ainda mais importante agora quando há o teletrabalho, quando se fala do ensino à distância, e nós sentimos muito isto no distrito de Porto Alegre, este isolamento. E, portanto, tendo em conta todos estes gastos, todas estas... Portanto, todos estes custos que nós temos qualquer jovem tem para sair de casa dos pais, para constituir família, esta possibilidade não existe e está a ser vedada este futuro aos jovens de Porto Alegre. Na questão da habitação, considera que o plano estratégico de habitação, que agora e que também já existe para Porto Alegre, pode resolver em parte essas dificuldades da habitação e dos jovens? Nomeadamente ao primeiro direito, que serão aquelas de mais fácil acesso, vamos lá. A habitação, à semelhança de muitos outros direitos, é um direito constitucional e deve ser assegurado pelo Estado. Não, pergunto se considera que resolve, portanto, agora nos próximos anos, se é uma solução. Sim, nós acreditamos que tem que haver uma estratégia nacional. Uma estratégia nacional, não pode ser local, não pode ser regional, e tem que ser alavancada por um investimento público e por uma visão global de todo o território nacional. Nós continuaremos sempre... Mas, nomeadamente para Porto Alegre, portanto, o plano que já existe e conhece certamente o plano estratégico da habitação, acha que pode resolver parte desta questão da habitação em Porto Alegre? Poderá resolver, mas... aquilo que é o problema fundamental, que é a inacessibilidade, a garantia de que existe habitação a baixos custos e acessível, e além de tudo, este problema que eu coloquei, que é um problema de fundo, que é o problema do rendimento das próprias pessoas. Nós até podemos ter uma oferta grande, mas se não garantirmos que as pessoas têm rendimento para não só pagar a sua habitação, mas também dar resposta aos custos com a eletricidade, que são cada vez maiores, aos custos com as comunicações, por este motivo também são cada vez maiores, e depois também aos custos com outros direitos que são fundamentais, por exemplo, o custo da água. A CDU sempre se bateu pela gestão pública da água, e esta é uma questão fundamental, porque nós assistimos até no distrito de Porto Alegre de vários concelhos que já privatizaram esta gestão com custos absurdos de água, e portanto é preciso ter, como eu disse, uma visão global, não só daquilo que é a necessidade de habitação em Portugal, mas também daquilo que são os rendimentos das famílias que têm que existir através do trabalho para garantir que essas famílias conseguem também ocupar essas habitações. Helena Neves, uma das situações que também mais preocupam não só as populações, portanto a população do distrito, é a questão da saúde no distrito de Porto Alegre. Como é que vê este tema, esta área? Bom, e que propostas tem, obviamente, e o que é que irá defender se for eleita no próximo dia 30? De facto, é um problema que as populações do distrito de Porto Alegre sentem muito, principalmente decorridos 2 anos de pandemia, em que o que verificamos foi, também devido às dificuldades de mobilidade, uma ausência completa de acompanhamento àquilo que são os doentes crónicos. E existem muitos, porque nós estamos a falar de uma população muito envelhecida, que além das dificuldades que já tinha, e que a CDU foi denunciando, de falta de médicos de família, de enfermeiro de família, que é uma proposta que a CDU também tem, de existir um enfermeiro de família, de existir nos centros de saúde meios complementares de diagnóstico, de todas estas dificuldades que já existiam e que nós fomos denunciando, de encerramento de centros de saúde, de urgências, etc. Durante a pandemia, de facto, esta situação atingiu níveis muito preocupantes. A nossa proposta nós já apresentámos várias propostas na Assembleia da República e, mais uma vez, é preciso uma resposta nacional àquilo que é um problema também local e concreto e regional, mas que é, sobretudo,
sobretudo um problema nacional e que se relaciona com o investimento no Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde carece do investimento há décadas, mas de um investimento que seja direcionado exclusivamente para o Serviço Nacional de Saúde, porque as opções... a falar para o Distrito de Porto Alegre. Exatamente. Portanto, esse investimento na saúde no Distrito de Porto Alegre. Sim, mas é preciso... Concretamente, em que áreas, e já falou, aqui no enfermeiro de família? Em primeiro lugar, a contratação de médicos de família, de mais enfermeiros, eu relembro... Têm sido abertos muitos não são suficientes. Que entretanto, também ficam desertos, mesmo os poucos que são É verdade. Abertos. Agora parece que as coisas estão um bocadinho melhor. Mas a CDU tem uma proposta muito concreta em relação a isso. Nós acreditamos que, para que haja contratação efetiva, não fiquem lugares para preencher, é preciso, em primeiro lugar, valorizar as carreiras dos profissionais de saúde, fazer a contagem da pontuação no caso das carreiras dos enfermeiros, porque isso não foi feito, esse problema não teve resposta e podia ter tido resposta e não teve, causado uma grande desmotivação e uma fuga de enfermeiros. Como é que vê, portanto, a progressão da carreira dos profissionais de saúde com trazê-los de facto para o interior, que tem sido a grande dificuldade? Nós temos uma proposta de um acréscimo remuneratório de 50% para estes profissionais. Temos essa proposta, é uma proposta dos nossos compromissos eleitorais nacionais, não só aqui para o Distrito de Porto Alegre, porque eu relembro que este é um problema de grande parte do nosso território. Não é só do Distrito de Porto Alegre, mas infelizmente cada vez é mais sentido aqui, devido a outros problemas que também já fui colocando. Mas nós temos essa proposta muito concreta, mas não basta este acréscimo, é preciso valorizar as carreiras dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde, e aquilo que nós assistimos particularmente na última década é não só a desvalorização da carreira destes profissionais, como todos os outros da administração pública. Ora, se queremos serviços públicos de qualidade, e isto é um fator fundamental para fixar pessoas no Distrito de Porto Alegre, posso falar das escolas, mas da segurança social, das finanças e, no caso concreto da saúde, um problema absolutamente flagrante, mas queremos fixar estes profissionais, é preciso valorizar as suas carreiras e valorizar as suas carreiras no setor público. Por exemplo, a CDU também tem uma proposta de um acréscimo remuneratório para aqueles que tenham a opção de se dedicar exclusivamente ao Serviço Nacional de Saúde. E eu relembro, por exemplo, no Distrito de Porto Alegre, e esse pode ser um fator de afastamento de profissionais de saúde, porque não existe oferta privada de saúde e não existe essa opção, ou pouca, para esses profissionais. A CDU também tem uma proposta relativamente a isso, foi apresentada já, e esperemos nós ter condições para ter mais força, mais deputados na Assembleia da República e podermos ainda com mais força apresentar de novo estas propostas que nós acreditamos que podem solucionar muitos dos problemas, não só do Distrito de Porto Alegre, mas também do país. Helena Neves, ouvimos-la falar, já vamos com 25 minutos, o tempo voa, na verdade em muitos acréscimos, desde os 50%, portanto, em termos da remuneração dos profissionais de saúde, enfim, uma série de medidas que constituem certamente um esforço financeiro para o país enormíssimo, tem essa consciência. E aqui, muitas vezes, o que se... de tudo aquilo que nos diz ao nosso auditório, a quem nos ouve, e nomeadamente às pessoas do Distrito de Porto Alegre pelo qual se candidata, se considera que o país, portanto, suportava financeiramente desde o salário mínimo, portanto, a todos estes acréscimos que a CDU pensa implementar, se o país sustenta realmente financeiramente estas medidas. É uma questão de opções, e a CDU tem afirmado isto. Onde é que cortava e como é que acrescentava? Nós temos proposto na Assembleia da República... Nós temos que falar aqui do Distrito, e é de facto... Sim, e podemos falar do Distrito, mas eu relembro, exatamente, é transversal, e portanto, este investimento público tem sido direcionado para outros campos, designadamente para a banca privada, para as parcerias público-privadas, para uma série de outros investimentos que para a CDU não são prioritários, principalmente no quadro complexo que vivemos neste momento. Eu relembro, por exemplo, que foi a opção deste governo sustentar os layoffs das empresas, não é? Muitas vezes as grandes empresas que não tinham necessidade disso, com verbas da Segurança Social. E, portanto, há um conjunto de opções aqui que nos fazem acreditar... Tinha outra opção? Tinha, do nosso ponto de vista, aliás. Nós temos-nos batido por essas opções. Nós acreditamos que não basta dizer que não há dinheiro.
temos que provar ao povo português, então, que dinheiro é que existe e para onde é que ele está a ser canalizado. E ele está a ser canalizado, do nosso ponto de vista, erradamente, para sustentar interesses que não são os interesses do país. Além disso, a CDU sempre se bateu pela renegociação da dívida pública, sempre nos batemos por isso, nos seus prazos, nos seus montantes. Acreditamos também aí podia ser utilizada alguma verba, principalmente no momento em que vivemos, para melhorar, para aumentar o salário mínimo, que custaria dinheiro ao Estado, mas alavancaria muito mais, porque o aumento geral de todos os salários implica também a entrada de dinheiro para a Segurança Social, e implica também a melhoria das pensões. E eu relembro que o problema das pensões é um problema grave, principalmente então do distrito de Porto Alegre, em que grande parte da população é pensionista, com uma pensão abaixo daquilo que é o limiar da pobreza, que são 504 euros neste momento, pensões de 200 e pouco, 300 e poucos euros. E, portanto, solucionar todos estes problemas sociais alavancaria o consumo, alimentaria a segurança social e, do nosso ponto de vista, tendo estas opções de desviar o dinheiro que está sendo investido erradamente na banca privada e nas PPP, como já disse, para aquilo que é o Serviço Nacional de Saúde, a educação pública, a valorização da carreira dos trabalhadores da administração pública, permitia-nos ter margem para fazer os investimentos que são necessários ao país e, no caso concreto, ao Distrito de Porto Alegre, porque falei aqui de um conjunto de investimentos que seriam públicos e que são fundamentais para depois termos um tecido empresarial que depois também significaria entrada de dinheiro também para o Estado. Portanto, estamos a falar daqui de um círculo, e o círculo, neste momento, do nosso ponto de vista, está a ser desviado para o caminho errado. Nós acreditamos que o círculo tem que partir do aumento do rendimento das famílias, da capacidade das empresas, e não é isso que está a acontecer. Essas estão a ser deixadas para segundo plano. Só mesmo aqui o mais chega à renegociação da dívida pública, que tem sido uma situação que eu sei que a CDU já se debate com ela há alguns anos, e eu costumo sempre dizer que para dançar o tango fazem falta duas pessoas. Neste caso farão falta mais agentes. Temos o agente de Estado, mas depois temos os outros que era preciso que concordassem ou quisessem renegociar esta própria dívida. Não cai aqui um pouco de uma retórica já também da CDU esta questão? Cabe de uma postura que nós temos defendido que o governo português devia ter e que não tem, que é contrária à subserviência que nós temos demonstrado por completo àquilo que são as orientações da União Europeia. Nós temos um país soberano, temos que defender a nossa produção nacional. Outro problema também do Distrito de Porto Alegre, que é precisamente a produção nacional, a defesa daquilo que é soberania alimentar, e em vez de fazer isso, nós submetemos às regras da PAC, submetemos às regras da União Europeia, e isso não está a ajudar, isso não vai ao encontro dos interesses do país. E, portanto, modificar essa postura era fundamental também para esta questão da renegociação da dívida, sim. Helena Neves, relativamente à agricultura, que pode ser aqui uma solução e uma alavanca também para o desenvolvimento do distrito, sendo que, enfim, não é bafejada pelo Alqueva, portanto será o único distrito do Alentejo. No entanto, tem agora, pelo menos, avizinha-se uma oportunidade e uma solução com a barragem do Pisão. Exato, uma reivindicação muito justa das populações e que a CDU, mais uma vez, tem acompanhado ao longo dos anos. Nós acreditamos que é fundamental concretizar não só esse investimento, mas também aumentar o perímetro de rega da barragem de Abrilongo e concretizar também outros investimentos públicos, como, por exemplo, a plataforma logística do CAI, a Escola de Formação da GNR, a Escola da VIS. Nós temos um conjunto de investimentos públicos e de equipamentos e que defendemos que têm que ser concretizados o mais rapidamente possível. Mas a questão concreta destas barragens e do aproveitamento para fins agrícolas, esta também é uma posição que nós temos vindo a afirmar, que é preciso, acima de tudo, colocar como objetivo principal a soberania alimentar. O solo, e nós temos uma reserva enorme de solo, o Distrito de Porto Alegre tem solos de classe A espalhados por todo o distrito, são solos muito ricos e que podem ser, e que têm potencialidades agrícolas enormes, não podem estar submetidos aos interesses do agronegócio, não podem ser usados apenas para as produções superintensivas, não podem ser utilizados para a degradação, para a sua degradação e para hipotecar na prática, que é isso que nós adivinhamos que possa vir a acontecer, o futuro do
de todos nós se nós continuarmos a esgotar desta forma aquilo que são os enormes potenciais dos ecossistemas mediterrâneos e, em concreto, do Distrito de Porto Alegre. Portanto, esta é uma questão fundamental para a CDU. E como é que nós defendemos isso? A soberania alimentar passa por valorizar e apoiar aquilo que é a agricultura familiar, que existe muito no Distrito de Porto Alegre. Existem vários concelhos, é um distrito muito rural, em que muita gente ainda se dedica, ainda bem, ao aproveitamento da enorme riqueza que é o solo. Mas é preciso escoar esses produtos e é preciso reduzir os custos de produção para essas pessoas e é preciso protegê-las daquilo que é a predação por parte da grande distribuição, que aposta sempre com quem estes pequenos produtores não conseguem competir. É preciso proteger e valorizar de facto aquilo que são os sistemas produtivos que protegem o nosso solo e que podem permitir que nós tiremos partido dele mais tempo e permitir, sobretudo, vivermos daquilo que nós produzimos e não apenas, como acontece agora, das importações. E isso também é um gasto. As importações também são um gasto e nós podemos neste momento ter uma produção até suficiente para ter mais produtos de denominação de origem protegida, exportá-los, valorizá-los. Temos é que ter uma rede viária em condições, uma rede ferroviária também apta para isto e temos que, sobretudo, também apoiar estes pequenos produtores. Durante 2 minutinhos, portanto, para explanar alguma coisa mais que, enfim, que seja pertinente e que seja bandeira, entre aspas, daquilo que é a sua candidatura pelo Círculo de Porto Alegre. O que a CDU pretende, e nós já sabe, quem nos conhece sabe que a CDU é uma força política composta por pessoas cujo o principal compromisso é com os trabalhadores e com o povo. Nós, no Distrito de Porto Alegre, esta candidatura, o seu principal objetivo é dar voz às pessoas, é dar voz aos seus problemas concretos, é dar voz ao Distrito de Porto Alegre. E existem, de facto, um conjunto de problemas que se relacionam com opções políticas nacionais durante décadas, foram profundamente erradas, conduziram a uma situação muito grave no nosso distrito de despovoamento e, enfim, de outros que acabei por descrever, e para lhes dar resposta, além deste conjunto de investimentos que é preciso fazer e que nós nos vamos bater muito além desta candidatura, nós queremos também que as pessoas se batam por estas propostas, que confiam que elas são possíveis de concretizar e que confiem, sobretudo, que é possível, com a luta, com a mobilização da população, nós continuarmos a viver e a trabalhar no Distrito de Porto Alegre. No dia 30 de janeiro, pois o futuro não somos nós que o conhecemos, pelo menos eu assim acredito. De qualquer das formas, a sua opinião, a CDU poderá ser solução se, neste caso, o Partido Socialista, conforme as sondagens indicam, vier a ganhar as eleições, aliás. A CDU tem sido solução, com os deputados que tem, para muitos dos problemas que os trabalhadores e o povo português têm. Já foi solução, portanto, tem um sido, acordo, sim. chamada ficou conhecida e ficará sempre, certamente, não é um termo que particularmente me agrada, mas isto é particular, mas como a geringonça já foi solução, pensa ou considera que poderá renascer, talvez com outro nome, mas um acordo entre a CDU, aliás, todos nós ouvimos certamente, e a Helena ouviu com certeza ontem, creio que o debate entre o Dr. António Costa e Jerónimo de Sousa, peço desculpa, tinha aqui o Martins, isto às vezes é um bocadinho complicado, que Jerónimo de Sousa deixa a porta aberta, de facto, a um acordo, a um entendimento. E António Costa diz que já não volta a acreditar muito neste acordo e nesta geringonça. Nós o que sabemos é que no dia 30 de janeiro cada voto conta. E cada voto conta para eleger 230 deputados e esses 230 deputados é que depois vão determinar a correlação de forças que daí resulta, é que vão determinar aquilo que acontece depois. Uma certeza, sim, mas uma certeza nós deixamos desde já, é que independentemente daquilo que venha a acontecer, do número de deputados que vamos ter, e esperamos que seja muito para nos batermos por estas soluções que apresentamos, nós vamos continuar aqui a lutar por aquilo que são as nossas propostas e por aquilo
que nós entendemos que deve ser o caminho para solucionar os problemas do povo e do país. Pois, todos acreditamos que sim, senhora, que irão continuar, até porque se quer a CDU, quer um outro partido qualquer, portanto, quando deixam de existir a democracia, fica bem mais pobre, claro. E não é isso que... Mas a CDU tem sido uma força decisiva e vai continuar a ser. Não, eu falava-lhe no acordo. Quem é que pensa, considera que a CDU estará disponível para voltar a fazer o mesmo acordo Tudo dependerá da força que os portugueses, e neste caso em concreto os porto-alegrenses do distrito de Porto Alegre, darão à CDU, e depende do número de deputados que cada força política terá. Se tiver essa força, considera que a CDU poderia integrar, por exemplo, o governo? Nós não antecipamos neste momento resultados eleitorais. O que nós antecipamos é que irá sempre depender, como o secretário-geral do PCP afirmou ontem, dos conteúdos do programa do próximo governo. É disso que dependerá sempre.